Fala pessoal, mais um vídeo aqui do canal TechPoint. Hoje vamos falar sobre padrões Wi-Fi, padrão 802.11. Vamos falar uma linha do tempo aqui, mostrar uma linha do tempo de todos os padrões Wi-Fi desde o início, comercializados e utilizáveis, e algumas características que eu deixei separado aqui, principais, que eu considero principais, de cada padrão durante essa evolução dos padrões Wi-Fi. Começando aqui pelos primeiros padrões, 1999 a 2003. Os três primeiros padrões são considerados legado hoje, mas tem muitos equipamentos que ainda utilizam. Às vezes você tem um equipamento ali que precisa manter na infraestrutura, algum IoT, que utiliza esses padrões de comunicação legado. Então, os primeiros ali, 802.11b, 2.4 GHz, data rate teórico de 11 megabits por segundo, o tamanho do canal ali de 22 MHz e a técnica de comunicação DSS. Depois 802.11a, 5 GHz, data rate teórico de 54 megabits por segundo e com o tamanho do canal ali de 20 MHz. O 802.11g é similar ao 802.11a, nesses parâmetros que nós estamos olhando aqui. A única diferença é o espectro, que em vez dos 5 GHz é o 2.4 GHz. Um ponto interessante que nós podemos notar aqui é que o DSS, a técnica de transmissão usado no 802.11b, ela não seguiu, né, o que realmente seguiu no mercado, e a gente vai ver até o Wi-Fi 5, né, até o padrão ali de 2014, é que o FDM foi a técnica de transmissão utilizável. A gente vai falar em detalhes sobre o FDM e sobre o que veio aí de tecnologia nova no Wi-Fi 6 em diante, mas o FDM foi a técnica de transmissão que foi mantida por mais tempo, né? Uma coisa em comum entre esses padrões é a questão do SISO. O SISO aqui é Single Input, Single Output, se refere à quantidade de antenas que pode ser utilizada para transmissão, né, para output, para input, para recepção. Então, é equipamentos um por um. A gente vai ver isso que nesses primeiros padrões, um problema que acontecia comum numa rede wireless era a questão de multipath. Então, o Wi-Fi 4 ele trouxe melhorias em relação a isso. No Wi-Fi 4, a tecnologia MIMO foi inicializada nesse padrão. E o Wi-Fi 4 também é o primeiro protocolo que atende ali a questão 2.4 GHz e os 5 GHz no mesmo padrão, que é 802.11n. Aqui o data rate teórico já aumenta consideravelmente, chegando ali a 600 MB por segundo, e o tamanho do canal começa a ser maior. Então aqui a gente tem agregação de canais, chegando ali a 40 MHz nesse padrão, utilizando também a técnica FDM e o início do MIMO com o SU MIMO, né? Single User, é o único usuário, fazendo MIMO, que é múltiplo input, múltiplo output. Então você pode ter aí, começa a ter duas antenas para recepção e duas antenas para envio, apenas para um usuário. O Wi-Fi 5 já trouxe melhoras também, comparado ao Wi-Fi 4, né? Todo o padrão foi melhorando. Daqui em diante a gente vai ver muitas diferenças entre cada um. E eu estou mostrando só os pontos principais. Mas comparando aqui com esses parâmetros que eu trouxe aqui de comparação, o Wi-Fi 5, 802.11ac, trabalha somente no espectro 5 GHz. Teve um aumento significativo também comparado ao data rate de 600 megabits por segundo para 7 gigabits por segundo, por conta da questão de você poder agregar mais canais e poder utilizar também a questão do MU-MIMO, que é você ter o MIMO para múltiplos usuários no envio do sinal. Então a antena para o cliente, a gente chama isso de downlink, foi possível ali atender mais de um usuário por tempo de transmissão. A gente vai ver em detalhes isso nos próximos slides aqui. E em 2019 e 2020, nós tivemos aí o Wi-Fi 6 e o Wi-Fi 6E, e o Wi-Fi 6E trouxe uma questão muito interessante aqui para quem trabalha com Wi-Fi, para quem faz dimensionamento, para quem implementa o Wi-Fi, que é a questão de um novo espectro, que é o 6 GHz. Né? Se nós olharmos desde 1999, os dois únicos espectros que nós tínhamos disponíveis para utilizar é o 2.4 GHz e o 5 GHz. E o Wi-Fi 6E trouxe o 6 GHz, um novo espectro com muito menos interferência. Né? A gente começa a adicionar equipamentos aqui dentro desse novo espectro e com isso trazer ali mais throughput também, trazer mais possibilidades de você implementar uma boa rede com qualidade dentro da sua infraestrutura. Aqui teve um aumento significativo também do data rate, né, de 7 foi para 9 gigabits, podendo chegar a canais de até 160 MHz, ali a soma dos 20, né, chegando até 160. E uma diferença aqui principal na questão da qualidade
é o novo protocolo a nova técnica de transmissão, o FDMA, que eu trouxe, além do MU-MIMO, que é a questão de você poder utilizar para múltiplos usuários uplink e downlink, com o FDMA a gente pode fazer com que num tempo de transmissão, diferente do FDM, nós conseguimos atender mais de um usuário ao mesmo tempo. E mais recentemente nós tivemos o Wi-Fi 7, sendo lançado agora em 2024, 802.11be, também com as três frequências, 2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, e um aumento considerável, chegando até 46 gigabits por segundo, data rate teórico, claro, podendo agregar canais de até 320 MHz. Um ponto de destaque que a partir do Wi-Fi 7, a gente pode começar a utilizar o Multi-Link Operation, que é você poder fazer um SSID utilizando mais de um espectro ao mesmo tempo. Então, até o Wi-Fi 6, você divulgava um SSID numa frequência em 2.4 GHz, você tinha que divulgar no 5 GHz e no 6 GHz também, no Wi-Fi 6E. E agora com o Wi-Fi 7, é possível criar um único SSID que ele pode utilizar o 2.4 GHz, o 5 GHz ou os três ao mesmo tempo. É claro que o cliente também tem que ter esse recurso de comunicação disponível no seu equipamento, mas isso aqui trouxe uma grande vantagem na questão de qualidade, principalmente para tráfegos ali em tempo real ou uma grande quantidade de tráfego que você precisa encaminhar. Isso aqui trouxe um avanço enorme na entrega e qualidade do sinal Wi-Fi, tanto para corporativo quanto para rede residencial. Agora mostrando em detalhe como que essa diferença do SU-MIMO e do MU-MIMO e também do FDM para o FDMA trouxeram vantagens, vamos começar aqui com o SU-MIMO, lá no Wi-Fi 4, né, foi inicializado. E nesse exemplo aqui nós temos uma antena 2x2, nós temos 4 dispositivos que tem somente um por um, né, que são CISO. E aqui a gente tem uma representação de como que funciona um fluxo numa rede Wi-Fi. Aqui nós vamos entrar ainda no detalhe do CSMA-CA, que faz o controle de quem vai se comunicar na rede, né, de toda essa permissão de quem é a vez de falar. Mas com o protocolo FDM, a gente poderia ir com um por um, né, uma antena 1 por 1. Nesse formato aqui, somente um cliente pode falar ao mesmo tempo. Então, essa é a nossa limitação de tempo e de transmissão com essa tecnologia. Então, a gente tem uma antena 2x2 e num determinado fluxo, ali num microsegundo de tempo de comunicação, a gente tem um desperdício do fluxo numa comunicação da antena com a Smart TV, né, num retorno de uma comunicação ou numa solicitação mesmo que seja, no envio de informação. E isso se repete para os outros dispositivos também. Então, conforme o dispositivo vai liberando para se comunicar, outro dispositivo fica aguardando para falar no ambiente. O pessoal comenta que o Wi-Fi é extremamente educado, né? A gente vai ver com mais detalhes nos próximos vídeos o protocolo CSMA-CA, de como ele funciona, de como os equipamentos fazem ali uma fila para se comunicar na rede. Então, resumindo o que foi mostrado aqui nessa primeira parte do SU-MIMO, nós temos uma access point com 2 antenas para envio, 2 antenas para recepção, 2x2, e encaminhando o fluxo, encaminhando o tráfego, requisições tanto no sentido downlink quanto uplink, para 4 dispositivos que têm suporte somente a 1 por 1. Né? São dispositivos que têm uma antena para envio e uma antena para recepção. Comparando agora com o MU-MIMO, nós podemos perceber que o fluxo aqui, com uma antena 2x2, ele pode ser enviado para 2 dispositivos, o que melhora na questão de latência. O principal ponto aqui que a gente observa na qualidade do sinal é a latência, e o usuário no final acaba tendo a percepção de uma melhor banda, melhor conectividade, que é o que realmente importa. O usuário está conectado e funcionando na rede. Um fluxo aqui, comparado com 2 fluxos anteriores, a gente ganha um tempo aqui, um microsegundo, uma fração de tempo de comunicação. Isso também funciona, né, para os 2 dispositivos que estão na fila, eles já entram aqui na questão para se comunicarem logo na sequência. E para representar a diferença entre o FDM e o FDMA, eu trouxe esse gráfico. Então, no lado esquerdo, nós temos aqui a representação do FDM, aqui o Wi-Fi 4 e o Wi-Fi 5. Então, voltando aqui, o dispositivo, quando ele entra na rede, ele passa por aquele processo de saber se é hora dele falar ou não. Ele entra numa fila, utilizando todo aquele processo do protocolo CSMA-CA.
Nós vamos falar no próximo vídeo sobre ele. Supondo aqui que esse dispositivo, representado aqui pela cor cinza, ele é o primeiro a falar, e aqui está a sequência da fila. Nesse fluxo de tempo, somente esse primeiro dispositivo fala, depois o próximo aqui que está na fila para falar é o verde, ele se comunica no próximo fluxo de tempo e assim por diante. Independente da quantidade do tráfego que esse primeiro dispositivo vai enviar, ele vai ocupar esse fluxo de tempo somente para essa conectividade. Eu não consigo utilizar esse mesmo fluxo de tempo para colocar outra informação de outro dispositivo, pelo formato que o FDM trabalha. O FDMA traz essa possibilidade de otimização do fluxo de tempo, que a gente pode ver de uma maneira bem representativa, que a fila mantém a fila de comunicação pelo protocolo CSMA ainda se mantém, porém eu posso usar aqui o que sobra de largura de canal para outros dispositivos falarem ao mesmo tempo. Então eu otimizo o fluxo de tempo e conforme for passando o tempo eu posso botar mais dispositivo para falar no mesmo fluxo de tempo. E olhando na prática, quem está usando a rede vai notar que a latência, a comunicação vai ser melhorada de forma geral. A gente tem uma forma mais clara também do que foi explicado no slide anterior, de um fluxo sendo enviado para a antena, tanto do Wi-Fi 5 para o Wi-Fi 6. Então nós vemos lá que no primeiro frame, o cliente A ele tinha uma informação para ser encaminhada que ele não utilizou todo o espaço, né, a largura do canal para ser enviado aquele fluxo. Então ele acaba enviando um fluxo, desperdiçando um tempo ali, um intervalo de tempo, para mandar a informação e ele fica com ocioso ali na questão da largura do canal. E eu não poderia utilizar esse espaço até o Wi-Fi 5, aqui eu não posso utilizar esse espaço para outro cliente. Então o cliente A ele manda e fica um espaço aqui o cliente B tinha menos fluxo ainda, o cliente C só uma informação, só alguns K de informação, por exemplo. O cliente A também e assim por diante. Aqui no Wi-Fi 6 nós vemos que esse fluxo desperdiçado, né, esse intervalo de tempo aqui, essa largura de canal que estava sendo desperdiçada no Wi-Fi 5, ela foi complementada com informações de outros clientes. E aqui sim, a informação naquele fluxo de tempo ela foi otimizada e encaminhada para 3 clientes em vez de somente um. Né? A gente pode ver aqui de uma forma bem ilustrativa de como essa otimização funcionou na prática, né? Como ela funciona na prática. E só lembrando que tanto para isso tudo funcionar, a gente tem que ter uma access point com suporte Wi-Fi 6 que divulgue, tem esse padrão, essa tecnologia no access point. E precisamos também que o cliente tenha também essa funcionalidade. Para que tudo funcione da maneira que o Wi-Fi 6 realmente foi projetado. Caso você tenha o Wi-Fi 6, a tecnologia no Access Point e não tenha no cliente, ele vai utilizar a tecnologia que o cliente tem disponível, o Wi-Fi 5, por exemplo. E vice-versa. Se o cliente tiver o Wi-Fi 6, tiver essa tecnologia, e no ambiente que eu estou conectado não tem esse padrão disponível no Access Point, eu vou utilizar o padrão que tem no Access Point, o mais atual ou que tem mais, o que eu tenho compatibilidade para se comunicar naquela rede. Este vídeo ele é um vídeo complementar ao que nós falamos no workshop Wi-Fi sem dor de cabeça. Esse workshop está disponível no nosso canal. A gente passa de uma forma mais geral tudo isso que nós estamos detalhando aqui e a ideia é entrar em cada ponto com mais profundidade, com mais detalhe, com mais calma, sobre o que foi comentado durante aquele workshop. Espero que vocês fiquem bem e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.